só um joinha. Hoje nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. Haha, garotada. Vamos lá. O que foi a Primeira Guerra Mundial? O primeiro embate de uma nação contra outra dentro do contexto novo, né, do universo e da construção da humanidade. Foi a primeira vez que o mundo então se deparou com países se degladiando por conta de política, militarismo, dinheiro, espaço, tá? Bom, quando é que aconteceu? De 1914 a 1918. E a grande cereja do bolo são as duas tríplices que foram montadas anterior à guerra, mas que tomaram um cunho mais universal e conhecido dentro desta Primeira Guerra. Então, nós temos a Tríplice Aliança, que aqui está representada pelos tanquinhos brancos, tá? A Tríplice Aliança é formada por Alemanha, Áustria e Itália, tá? A nossa querida bota. A Tríplice Entente, que aqui está com os tanquinhos vermelhos, é França, Inglaterra e Rússia, tá? Os 6 países, então, eles vão se degladiar na Primeira Guerra. Opa, peraí, tem umas nuances aí, mas vamos lá, bora lá. O grande problema, né, a grande problemática dessa Primeira Guerra é o neoimperialismo, tá? O neoimperialismo faz com que as grandes nações tentem ganhar espaço no mundo nas pequenas nações, alegando que essa é a sua missão, né? Se é uma pequena nação, então eu vou lá, tomo conta, reorganizo, administro e tá tudo certo, beleza? Esse é o neoimperialismo. Esse neoimperialismo faz, então, com que as grandes nações corram atrás, né, de uma expansão territorial, como se fosse o Império Romano, tá? Aqui fazendo uma alusão, então, à história antiga. Bom, qual foi o desfecho? Por que começou essa guerra oficialmente, tá? Tem os tremores e os rumores anteriores, mas Francisco Ferdinando, né, austríaco, príncipe, né, ele vai visitar Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, e aí ele tá desfilando em carro aberto, né, para o público, todo mundo acenando para ele, e de repente um moleque de uns 16 anos, 17, que fazia parte de um partido terrorista na época, uau, tinha terrorismo já? Com certeza. Ele matou Francisco Ferdinando e a esposa. Bom, a Áustria, por sua vez, culpou a Bósnia e disse, bom, se vocês mataram o nosso príncipe, então a gente vai fazer guerra. Bom, partindo então, a Áustria declarou guerra à Bósnia, tá? Quem tomou as dores por Bósnia? Rússia. Então a Rússia diz para a Áustria, bom, então quem vai guerrear sou eu. E aí a Rússia declara guerra contra a Áustria. Tá? A Alemanha, por sua vez, não vai ficar para trás, porque é aliada da Áustria, disse assim, bom, então entrei. Estou no esquema, quem vai guerrear sou eu. Tá? Partindo desses princípios, né, da guerra, então um contra o outro, junto entre a França e a Inglaterra, junto com a Rússia, e a Itália e a Alemanha, que já tinha promulgado guerra, sobrou a Itália. Mas a Itália, dentro da Primeira Guerra Mundial, ela tinha recebido uns acordos aí por baixo dos panos, umas promessas de terreno, de território, da Tríplice Entente. E aí ela disse o seguinte, bom, se eu realmente vou ganhar, então o negócio é o seguinte, eu tô caindo fora da Tríplice Aliança, tô tirando meu tanquinho do ar, tô empurrando meu soldadinho para frente, tô indo para a Tríplice Entente, tá? E ali vai dar mais negócio para mim, então eu vou ficar na Tríplice Entente. Mas aqui uma observação bem peculiar minha, tá? A Itália na Primeira Guerra Mundial, ela fica sentada na cantina do mundo, então ela fica lá tomando café, comendo pão de queijo, tá? E assistindo seriado. Porque ela não faz absolutamente nada na guerra, ela espera, tá? Ela espera que as promessas aconteçam e ela fica ali tomando café, tá? Então a Itália na Primeira Guerra ela toma café, literalmente, tá? Beleza? Bom, como é que funciona uma guerra, né, minha gente? A gente está vendo as guerras hoje, as guerras atuais, mas como é que funcionou esta guerra, né? Essa guerra foi dividida em 3 partes. 3 partes. Primeira, guerra de movimento. O que é a guerra de movimento, tá? Os exércitos, eles se deslocam dos países da Tríplice Aliança para os países da Tríplice Entente. Tanto os países
primordiais quanto os que são aliados, tá? Lá eles se deslocam e vão se organizando dentro do território que eles querem invadir, beleza? Guerra das Trincheiras, tá? A segunda parte. Qual é a Guerra das Trincheiras? Cara, eles vão para os lugares, tá? E aí eles começam a cavar as trincheiras e eles vão montando trincheiras, então, nos países e vão, né, tomando conta para poder se defender. Como é que era a trincheira da Primeira Guerra Mundial? A trincheira era escavada, tá? Cavada, como se fosse um túnel sem teto, tá? Não é fechado. Acima, né, mais alto que os soldados usavam umas escadas para poder se posicionar para atirar. Para chegar na trincheira, geralmente o inimigo ele vinha rastejando, então eles colocavam o quê? Arame farpado, bomba enterrada, né, de explosão por contato, todo tipo de artimanha para o inimigo não chegar nem na metade do caminho e muito menos na trincheira, tá? Por que essas trincheiras eram muito altas? Essas trincheiras eram altas, primeiro, para eles poderem se deslocar de uma maneira não tão ruim, embora nós estamos falando de guerra, e segundo, eles usavam cachorros, tá? Animais, com umas bolsinhas presas ao corpo com medicação. E eles corriam livres nessas trincheiras porque era muito, muito alta a trincheira, então eles podiam correr e alcançar medicação e alimento para os soldados, tá? Porque às vezes não dava tempo de chegar, beleza? Trincheiras escavadas, tá? Trincheiras quase subterrâneas. Não dá para chamar de subterrâneas porque não tem fechamento, tá? Mas são trincheiras escavadas. Tô alicerçando essa ideia em vocês porque isso muda bastante na Segunda Guerra, que é o próximo vídeo, tá? Beleza? Fase final, 1918, então já estamos indo para a paz. Mas até chegar à paz, minha gente, são 4 anos sanguinários, 10 milhões de pessoas mortas, entre elas civis e militares, não importa que não são só civis, tá? Então nós temos uma guerra complicada, uma primeira guerra complicada, e que acabou, né, tecendo as guerras seguintes. Bom, e o Brasil, né, nessa história toda? O Brasil, ele não manda soldados, ele manda médicos e medicamentos, tá? Ele ajuda os feridos, tá? E os Estados Unidos chegando, né? Tranquilo, toma daqui, dá licença que o mundo é meu. E aí os Estados Unidos chegam então com o Tratado de Versalhes, né, com a proposta com que faz que a guerra acabe em 1918, né? Chega essa proposta, em 1919 eles assinam. E aí para alguns países é um caos, porque há uma pobreza extrema depois de perder a Primeira Guerra Mundial. Isso é um resumo do resumo da Primeira Guerra Mundial, mas eu acho que auxilia na hora de você fazer suas provas. Quando você for fazer, tá? Enem, vestibular, concurso, escola, prestem bastante atenção nos textos, tá? Porque às vezes vem as perguntas das 3 fases da guerra, às vezes vem a pergunta das trincheiras. Então fique ligado. Você tem possibilidade de se sair muito bem na Primeira Guerra Mundial. Deixa aí o teu joinha no meu vídeo e até a próxima. Valeu!